Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso HTML para iniciantes. Eu sou JP e essa é a nossa aula de número 9. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre tabelas no HTML. Tá? Então, para nós formatarmos tabelas nas nossas páginas, nós utilizamos alguns elementos do HTML, como table, tr, th, td, entre outros, nós vamos estar vendo nessa aula, e também como nós estilizamos as tabelas para ela ter uma aparência mais elegante, ficar mais bonito aí, mais profissional nas nossas páginas, tá bom, pessoal? Bom, então para começar, vamos aqui então pegar o nosso editor de código-fonte, o nosso Sublime, e também o nosso browser que nós estamos testando aqui nas nossas páginas, que é o Chrome. Tá? Nós já criamos aqui dois arquivos. Tá? A nossa aula, o arquivo HTML aula 9, de tabelas HTML, e criamos também um arquivo de CSS externos aqui, para nós estarmos fazendo a estilização dos nossos elementos dessa página, tá bom? Eu já criei uma estrutura básica aqui para nós fazermos os testes das nossas tabelas, criei algumas seções aqui, algumas divs, uma div principal, na qual eu coloquei um ID de container e mais 4 divs aqui, que são essas 4 repartições aqui, essas 4 áreas, para a gente testar então, fazer os nossos testes de tabela, ok? Aqui no arquivo de estilos, nós estilizamos então as nossas divs, colocando uma cor específica em cada uma, para ficar mais fácil da gente identificar aqui então, quando nós vamos fazer os nossos testes, ok? Bom, então, vamos começar aqui imaginando o seguinte, que nós queremos montar uma página, onde vai uma tabela, onde vai nos exibir. Eu peguei aqui umas informações aqui na internet, então nós queremos montar uma lista dos melhores jogadores de futebol do mundo, Então nós teríamos aqui uma lista e eu queria agora mostrar essa lista na nossa página, tá bom? Bom, nós já entendemos, já fizemos vários testes aí, que não adianta eu colocar nenhum conteúdo aqui formatadozinho, tal, porque o HTML ele não entende nenhum espaço, nenhuma quebra de linha aqui, ele não entende nada disso, Então, isso daqui, ele está como comentário, Mas vamos tirar o comentário aqui e vamos imaginar que nós, então, quiséssemos mostrar esse conteúdo aqui, essa lista, Se nós salvarmos aqui e formos atualizar nossa página, olha para você ver, todo o conteúdo ele fica todo misturado aqui, sem formatação, Então, assim, não tem como você mostrar uma tabela desse tipo aqui. Então, por mais que você procure caprichar aqui, dar um espacinho, ele nunca vai formatar. Então, para isso, nós precisamos, então, deixa eu colocar aqui de volta, os nossos tags aqui de comentário, E para a gente ver que aqui agora nós limpamos, O comentário, o HTML, ele não entende nada como comentário, então ele não mostra nada aqui, a página fica em branco aqui, tá? Bom, o primeiro elemento que nós vamos ver aqui para fazer as nossas tabelas é o elemento table, tá? Então esse elemento, ele tem a tag de abertura e a tag de fechamento, como a maioria dos nossos elementos do HTML, ok? Então tudo o que eu colocar, todo o conteúdo que eu colocar aqui dentro, vai ser então o conteúdo da nossa tabela, tá? Então, a primeira linha da tabela, geralmente a primeira linha, então para a gente abrir uma linha, a gente usa o elemento tr, tá? Esse elemento, ele abre uma linha, tá?
Então, as colunas, né? A primeira linha, o que nós colocamos nas colunas da nossa primeira linha, geralmente são os cabeçalhos das colunas, né? Então, para a gente colocar cabeçalho, a gente utiliza o elemento TH. Tá? Então, esse elemento ele vai nos ajudar então a colocar, estilizar os nossos cabeçalhos da nossa tabela. Então, eu tenho a primeira coluna, vai ser a coluna de jogadores, né? A segunda coluna vai ser a coluna dos países, ok? Dos países. E a terceira coluna vai ser, então, a coluna da quantidade de votos, tá bom? Ok. Então, assim nós fizemos a nossa primeira linha da nossa tabela, ok? Se nós formos salvar aqui e fazer um teste, nós temos aí a primeira linha da nossa tabela, que é a linha onde fica os títulos, os cabeçalhos das nossas colunas, ok? Bom, a segunda linha, então, seria as linhas agora onde vai ter os valores, né? Então, uma linha sempre a gente abre com o TR, como a gente viu em cima, tá? E uma célula de valor, ao invés de ser o TH, é o TD, né? O TD, então, é onde a gente vai colocar os valores. Então, a gente colocaria o primeiro nome, que seria o Pelé, né? O segundo valor aqui, então, TD, seria o país, né? Então, é o Brasil. Ok? E a segunda, a terceira célula, então, da nossa linha aqui, seria a quantidade de votos aqui. No caso, ele teve 1.705 votos, tá? Bom, então aqui nós já teremos uma tabela com a primeira linha de valores aqui, tá? Então, se eu salvar isso aqui, ó, essa, e aqui, e já vou ter lá, a nossa primeira já está tendo uma formataçãozinha, tá? Já tem os cabeçalhos das colunas e os valores, tá bom? Bom, eu vou fazer isso daqui para as demais linhas, tá? Então, eu já vou pegar aqui já, que eu já deixei pronto aqui, né, para a gente não perder tempo, ok? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu copiar aqui os demais valores e vamos colocar aqui, então, nossa tabela, ok? Então, aqui, se eu salvar agora, nós vamos ter aqui a lista dos 10 maiores jogadores aqui de futebol do mundo, tá bom? Bom, mas e se a gente quer formatar melhor essa tabela, né? Porque a tabela geralmente tem umas linhas aqui separando as linhas, as colunas, né? Então, nós vamos vir aqui no nosso arquivo de estilos, né? E vamos, então, estilizar aqui a nossa tabela, né? Então, nós vemos aqui, colocamos aqui os estilos referentes às nossas tabelas, né? Então, eu vou definir aqui a fonte que eu vou usar nas letras que vai ser apresentadas aqui como Arial, né? Essa propriedade aqui, Border Collapse, eu vou comentar aqui primeiro, vou comentar para a gente falar dela daqui a pouco, tá? Então, eu vou dizer que a minha tabela vai ocupar 100% da minha região aqui, da minha div, e vou deixar uma margem aqui no topo, afastando aqui, de 20 pixels, ok? Bom, vou dizer também que a minha linha de título, ela vai ter uma fonte, um fundo de uma outra cor aqui, um cinza, né? Um cinza aqui como fundo dessa primeira linha, tá bom? E para as minhas células, tanto de cabeçalho como das células de valores, eu vou colocar uma borda, ou seja, aquela linha em volta da célula, né?
E vou alinhar também tudo para a esquerda, para não ficar centralizado assim, que fica feio, né? E vamos dar um espaço também entre o conteúdo da célula e as bordas de 8 pixels, tá? Então, dada essa formatação, se eu salvar aqui, né? E vou salvar também a minha tabela aqui. Então, se a gente formatar, for verificar agora o resultado, olha só. Nós verificamos agora que a nossa tabela aqui, ela já tem uma formatação agora bem mais robusta, né? Então agora sim está parecendo uma tabela. Você tem a linha do cabeçalho e os valores da tabela aqui, ok? Aquela propriedade que eu havia comentado serve exatamente para isso. Você está vendo que quando eu coloco as linhas das minhas células, ela deixa uma linha, ela duplica as linhas, porque eu tenho a linha dessa célula, também a linha dessa célula, e ela fica assim com a linha duplicada. Para a gente fazer isso, essa propriedade, border collapse, na verdade ela faz isso, ela agrupa então essas linhas aqui das bordas para que fique uma só, para não dar essa visão aqui das duas linhas, ok? Então, se a gente for colocar aqui agora, você vai ver aqui, ó, agora formatou direitinho com a linha certinho aqui da nossa tabela, ok? Bom, agora nós vamos fazer aqui, nessa outra divisão da nossa página aqui, uma outra tabela. Deixa eu tirar esse comentário aqui. Não, acho que ainda tem aqui, ó. Você viu que nós tínhamos colocado aqui um título, né? Um título para a nossa tabela. Se a gente quiser associar um título à nossa tabela, nós podemos usar aqui um outro elemento, que é o elemento caption, tá? Então esse elemento caption, ele serve para a gente associar um título à nossa tabela, tá? Então eu posso pegar esse título aqui, esse texto, e eu coloco aqui entre as tags aqui do caption, né? E aí se eu salvar, vamos ver então que ele já associou aqui, ó, melhores jogadores do mundo. E aí essa lista aqui associada com esse título aqui. É claro, eu posso formatar o título, posso colocar também uma borda aqui em volta, dá para fazer infinitas formatações, ok? Bom, então eu vou criar agora uma outra tabela que eu peguei aqui também. Deixa eu só copiar aqui. Vou pegar aqui uma outra tabela, aonde nós temos aqui, então, a lista das 10 maiores jogadoras do mundo, tá? Então, se eu vim aqui, né, eu coloquei do mesmo jeito aqui, da mesma formatação que eu estava fazendo aqui. Como eu já formatei aqui os elementos tabela, TH e TD, a formatação também vai servir para todas as tabelas, inclusive para essa nova tabela que eu acabei de colocar aqui, tá? Então, se eu vim aqui, ó, salvar e mandar editar, eu tenho aqui, então, a minha lista aqui das melhores jogadoras do mundo, né? Então, temos aqui a Marta e assim todas as outras jogadoras do mundo aí, tá? Então, a formatação é a mesma que ela está usando, né? É a mesma formatação. O que muda é apenas as cores aqui, porque ele está usando a cor que eu já havia definido nessa div aqui, né? Então, essa div eu tinha uma cor aqui e nessa outra div eu tinha essa outra cor. Então, mas a formatação da tabela é a mesma, né? Então, vamos supor que eu queira fazer uma formatação diferente, mas se eu vim aqui e alterar as formatações da minha tabela, vai mudar para as duas, mas eu quero fazer uma formatação que seja exclusiva só para essa tabela. Então, como eu faria isso? Eu vou dar
identificador, que nós já vimos isso nas outras aulas. Então, eu vou colocar um identificador para essa tabela, tá? Vou dar um identificador aqui, que eu vou chamar essa tabela aqui. Vou dar um identificador aqui de estilo 2, né, para essa tabela. Então, todo o estilo que eu fizer agora no meu documento, para esse estilo 2, só vai servir para essa tabela aqui, ok? Então, eu vou vir aqui e vou então colocar os meus estilos. E eu já deixei aqui pronto, né? Os estilos aqui prontos para a minha segunda tabela, tá? Como eu já tenho definido aqui que as tabelas vai ter essa formatação e tanto vai servir, o que eu coloco como table vai servir tanto para um como para outro, porque é table. Agora, se eu colocar como estilo, só vai servir só para essa, tá? Mas como todo esse conteúdo aqui é igual a esse da minha formatação da tabela, então eu preciso colocar, eu posso apagar isso daqui, porque ele vai usar a mesma formatação do table aqui, tá? Porém, eu vou fazer uma formatação específica para os elementos TR e TH dessa tabela. Então, para isso, eu coloco o nome do meu ID na frente, né? O nome do meu ID da tabela na frente dos elementos aqui dessa tabela. Então, aqui eu vou arrumar o que eu formatar o TR aqui, vai ser apenas para o TR dessa tabela aqui, ok? Bom, aqui, se nós observarmos, nós vamos ver que no meu elemento TR, eu estou colocando aqui uma pseudo classe chamada NTH Shield, tá? Essa pseudo classe, nós não vamos entrar em detalhes de pseudo classe, porque isso é matéria para um CSS avançado, né? Então, em breve, se possível, nós estaremos trazendo aqui um curso de CSS avançado. Então, aí a gente vai aprender toda essa questão de pseudo-classe, de parâmetros e propriedades avançadas aí do CSS, tá? Por enquanto, o que precisa ficar claro é que essa pseudo-classe, ela vai fazer o quê? Ela vai formatar, quando eu coloco essa pseudo-classe aqui no TR, ela vai formatar apenas as linhas ímpares aqui na minha lista de linhas aqui, tá? Então, o que acontece? O formato que eu colocar aqui vai ser apenas para as linhas ímpares. Então, aqui eu tenho a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai formatar. O formato que eu atribuir aqui vai servir apenas para A1, A3, A5, A7, A9 e diante, tá? Então, se eu coloquei aqui um fundo branco, né? Vai ser apenas para o fundo branco, para as linhas ímpares, para formar o quê? Formar aquele estilo de zebra, né? de linhas zebrado aqui na minha tabela, né? Para dar aquele efeito de zebrado, se eu quiser fazer isso daqui, tá bom? E eu vou mudar também o fundo do meu cabeçalho, já que nós estamos falando de jogadoras e mulher, né? Eu vou colocar o fundo aqui pink, né? Então, essa formatação é o estilo que eu estou dando apenas para essa tabela, porque eu defini o ID dessa tabela com o estilo 2 aqui, ok? Bom, então, vamos ver como ficou, então, o nosso estilo aqui que nós aplicamos aqui. Então, vamos salvar, né? Primeiro, se a gente não salvar, não vai ser aplicado, tá vendo? Vamos salvar aqui. Agora sim, a gente pode testar. E a gente vê então que formatou aqui, tá vendo? Então as linhas ímpares ficaram com o fundo branco, né? E também mudamos o estilo aqui para pink, tá bom? Bom, então vamos estar usando agora essa div 3 para fazer um outro teste, que seria uma tabela quando a gente quer mesclar, né? Às vezes a gente pode fazer uma tabela e onde a gente quer mesclar mais de uma linha, né? Nós queremos que uma célula ocupe mais de uma linha. Então, quando nós queremos mesclar
né, nós usamos a quantidade de linha, nós usamos essa propriedade aqui, row span. Então, essa row span, a gente coloca o valor de quantas linhas que a gente vai querer mesclar, tá bom? Então, se a gente for observar aqui, né, vamos salvar, okay, né, para a gente ver isso daqui visualmente. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui, da primeira linha, eu tenho uma célula de cabeçalho e uma célula de valor. Só que na segunda linha, essa minha célula de cabeçalho, ela vai ocupar mais de uma linha, ela vai ocupar 2 linhas. Então eu coloco aqui essa propriedade row span, meu cabeçalho, e os valores agora, eu vou colocar o valor dessa primeira linha aqui, o valor da segunda linha em seguida, mas a célula da primeira coluna aqui já ficou mesclada, tá? Então assim que eu consigo mesclar a célula ocupando várias linhas, ok? Bom, e nessa outra dívida nós vamos fazer um outro exemplo aqui, que é se a gente quiser mesclar então, mesclar várias colunas, né? Então, se eu quiser mesclar várias colunas, eu venho aqui e uso agora a propriedade com span e a quantidade então de células que eu quero mesclar, tá? Então, se a gente salvar aqui e vir aqui atualizar, olha lá, eu tenho na minha primeira linha uma coluna de título nome e uma coluna de título telefone ocupando 2 colunas aqui. Então essa célula telefone, de título telefone, ela está ocupando 2 colunas, né? E na linha de baixo, aí sim eu estou colocando um valor para cada coluna. Então eu tenho o valor do nome, o valor do primeiro telefone e o valor do segundo telefone, né? Então assim eu consigo mesclar tanto várias linhas como várias colunas, tá? Então existe uma infinidade de são várias as possibilidades que nós temos para estarmos então formatando as nossas tabelas, né? Aqui nós vimos uma boa quantidade dessas formatações, né? Mas isso daí depende aí de cada um, como cada um quer fazer então as suas formatações aí das tabelas, ok? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que nós tínhamos para estar passando aí a respeito de tabelas, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe uma mensagem, eu vou ter muito prazer em responder, tá? Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, né? Ajude o nosso canal. Sua melhor contribuição é se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos e suas redes sociais, ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.